Paz, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 4. Vamos ler alguns versículos, vamos começar aqui pelo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus tinha sido batizado. E logo que Jesus, né? Ele foi ali batizado por João, ele foi levado, né? Pelo Espírito ao deserto. E a palavra do Senhor vai falar que 40 dias, né? Jesus jejuou ali, né? No deserto. E foi tentado também ali pelo diabo, né? No deserto. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Jesus, ou que o diabo, ele sabia, né, que Jesus estava já 40 dias, né, sem comer, e aí ele já começou a tentar, né, Jesus falando: Se tu és filho de Deus, né, transforma essas pedras aqui em pães. E a palavra do Senhor já começa, né, falando conosco nessa manhã. Que Satanás, ele não vai lhe tentar, né, em algo que ele saiba, né, que você não pode cair naquilo ali. Ele não vai tentar você em algo que você não goste ou em algo que você não esteja precisando. Não, ele já vai no ponto certo. Ele vai lhe tentar naquilo que ele sabe que você pode cair a qualquer momento. E a palavra do Senhor vai falar que isso ele fez, né, com Jesus. Ele viu que Jesus estava com fome, né? Ele foi e tentou Jesus com a comida. E comigo e com você pode ser, né, com algo que ele sabe, né, que nos atrai, com algo que ele sabe que a gente gosta, né? Que ele conhece a mim e a tua vida. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele resistiu, né? E aqui no 4 vai falar que Jesus falou assim: disse-lhe Jesus: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, quando a gente tem respaldo, né, na palavra do Senhor, ainda que venha a tentação, né, ainda que Satanás venha nos tentar com algo que ele sabe, né, que nos atrai, que chama a nossa atenção, se nós estivermos aqui respaldado, né, na palavra do Senhor, a gente vai resistir assim como Jesus, ele resistiu. Porque a palavra do Senhor vai falar, né, que Satanás, ele conhece a Bíblia, né, melhor que a gente mesmo, porque Satanás, ele era, né, anjo de luz, ele vivia ali, né, ali com o Senhor. Então ele conhece toda a palavra e ele nos tenta na palavra mesmo. Por isso que a cada dia, né, nós temos que estar procurando a conhecer, né, e examinar as escrituras como está escrito, né, na palavra do Senhor. O Senhor fala, né, para a gente examinar as escrituras, né, e tá sempre meditando e lendo, buscando, né, conhecimento aqui nas escrituras, para que nós não venhamos cair. Se Jesus ele não fosse, né, filho de Deus, se Jesus não tivesse uma vida constante, né, de oração ali e soubesse a palavra do Senhor, Satanás já ia, né, conseguir tentar Jesus assim e até mesmo fazer com que Jesus, né, caísse na conversa dele. Por quê? Porque Satanás ele conhece muito bem a palavra do Senhor também. Mas Jesus, ele nos dava exemplo, né? Como quando ele andou aqui na terra. Jesus, ele estava sempre, né? Na sinagoga, estava sempre pregando ali, ensinando. Estava sempre ensinando também, né? Onde Jesus passava, ele sempre estava ensinando. Jesus estava sempre em constante oração também, né? Com o Pai. Nos dando exemplo para que nós venhamos estar, né, resistindo também quando Satanás vier, né, trazendo os seus pratos, onde ele sabe, né, que a gente pode cair naquilo ali, que ele sabe o que a gente gosta, ele sabe, né, o que nos tenta. Então, que venhamos seguir aqui o exemplo de Jesus, porque Jesus, ele foi tentado, né, e a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele não caiu hora alguma, porque Jesus, ele conhecia também muito bem, né, a palavra, e ele era sempre respaldado aqui na palavra. Tanto é que quando
Satanás pediu, né, para Jesus transformar aquelas pedras, né, em pães, Jesus falou, né, que nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra, né, de Deus. Então que venhamos resistir através da palavra do Senhor quando Satanás vier nos tentar, que venhamos estar sempre, né, conectados aqui com o Senhor, com a palavra do Senhor, para saber o que é do Senhor mesmo e o que não é, porque também nesses dias de hoje nós sabemos, né, que tem muitas coisas aí que não é do Senhor. Então, se estivermos, né, em constante oração com o Senhor, igual Jesus fazia, né, e em constante leitura da palavra do Senhor, nós vamos conhecer também e não nos deixar cair, né, por qualquer conversa, por qualquer coisa, né, que falar que é do Senhor. Por quê? Porque vamos estar por dentro de tudo aqui da palavra do Senhor e não vamos nos deixar, né, enganar por qualquer um, por qualquer pessoa. E aqui, irmãos, vai falar aqui no 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A palavra do Senhor vai falar que Satanás, antes dele se ausentar, né, do Senhor Jesus, ele levou, né, Jesus a um alto monte e mostrou num momento todos os reinos do mundo. E ele falou, né, para Jesus que toda a riqueza, né, do mundo ele daria ao Senhor, se o Senhor, né, o adorasse. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Jesus falou, né, só ao Senhor Deus adorarás. Porque Jesus sabia que não tinha outro Deus, né, tão grande, né, como o nosso. Ainda que Satanás tentou ele ali, né, de todas as formas que ele pôde, ele tentou. A palavra do Senhor vai falar, né? Que ele tentou Jesus mostrando tudo, todos os reinos do mundo. No momento ele levou Jesus, né, a um monte alto e mostrou ali, né, todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo, toda a riqueza. E ele falou, né, que se Jesus o adorasse, tudo aquilo ali ele daria ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, né, ele conhecia também a palavra, né, e ele falou ali que só o Senhor Deus nós devemos adorar. Então, irmãos, quando vier alguma tentação, né, quando vier, né, algo para lhe tirar da presença, algo que você sabe, né, que não é do Senhor, que você venha fazer como Jesus, resistir. Porque, né, nem só de pão, não só de bens materiais, não só de coisas, né, aqui do mundo, coisas que nos atraem, né, viverá o homem, mas de toda a palavra, né, do Senhor. Que venhamos nos respaldar aqui também, né, nessa palavra, nesses ensinamentos aqui de Jesus, para que venhamos, né, ficar firmes e não cair, né, não cair em nenhuma astuta, nem nenhuma cilada, né, que Satanás arma para a nossa vida a cada dia. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui, né, que o Senhor colocou, né, no meu coração para mim estar compartilhando, né, com os irmãos nesse dia. E depois, quando os irmãos puderem, né, meditar aqui, né, nessa passagem aqui, na tentação de Jesus, aqui em Lucas 4. Porque tem muitos ensinamentos aqui, né, para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque deitamos, dormimos e acordamos, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Quero te agradecer pela vida, pela saúde, pelos livramentos, te agradecer por toda a minha família, por mais um ano, né, que o Senhor nos concedeu, para a honra e glória do Senhor, com toda a minha família bem. Quantos estão aí, né, que não acordou ali com seu ente querido do seu lado? Quantas mães, né, perdeu seus filhos, porque sabemos que nesses finais de ano, né, acontecem muitas mortes, mas o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem guardado os nossos. Que nós continuamos, né, guardando os nossos em nossas orações, porque a palavra do Senhor fala, né, que aquele que busca, né, pela sua casa, aquele que busca pelos seus, tem livramento. O Senhor livra, o Senhor guarda. E queremos agradecer, Pai, só gratidão por mais um ano. Eu quero te pedir também que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação.
Que o Senhor entre em cada lar, suprindo toda e qualquer necessidade, Pai, dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.